Vamos nos deixando envolver pelas vibrações do ambiente. A equipe espiritual aqui chegou com bastante antecedência. Alguns se destinaram à tarefa do passe e outros ficaram com a responsabilidade da asepsia do ambiente espiritual. E eles trabalharam de forma abnegada e preencheram o ambiente espiritual com as irradiações do amor de Jesus. E são essas radiações de paz, de harmonia, de serenidade, de afeto, de carinho, de acolhimento, de bem-vindos, é que nós estamos agora inseridos, mergulhados, buscando assimilar essas energias para que em conjunto possamos então, com o amparo ainda da equipe espiritual, elevar os nossos pensamentos na tentativa de sintonizar-nos com as fontes inesgotáveis do amor de Jesus, que, sem demora, responde nos envolvendo nas dúlcidas irradiações do querido Jesus. E a equipe espiritual, em nome de Jesus, adentra seu ambiente, buscando se posicionar ao nosso lado, cientes já das nossas necessidades, das aflições que nos batem às portas do coração. Eles então, em nome de Jesus, uma vez que estamos ao Mestre sintonizado, eles nos envolvem nas blandícias, nas carícias desse amor incondicional que Jesus tem por todos nós. E todos vamos recebendo na alma, no coração, essas vibrações carinhosas que vão nos acalentando, que vão ampliando, aumentando a chama da esperança que vibra em nossos corações. Louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome e os vossos ensinamentos. Expressamos, Senhor, a nossa gratidão por tudo quanto o vosso coração generoso nos tem concedido, em especial a oportunidade da noite de hoje de aprender a partir do vosso Evangelho e também pela companhia carinhosa dos fraternos e generosos Espíritos que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos inspiram, nos socorrem e em vosso nome a todos nós protegem. Abençoa-os, Senhor Jesus, pelo trabalho abnegado e gentil que fazem em nosso benefício. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos fazendo para, em absorvendo as lições da noite, assimilando-as, colocando-as em prática, para colaborar com o nosso processo de desenvolvimento e de transformação moral. Abençoa-nos a todos, em especial o nosso querido Lloyd, que traz hoje, Senhor Jesus, a responsabilidade de compartilhar conosco as interpretações, as reflexões que ele fez em torno do tema da noite.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Permaneça ao nosso lado nos assistindo. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Júnior. Vamos fazer a palestra da noite de hoje. Antes de começar a palestra, eu vou contar uma coisa que me aconteceu vindo para cá. Eu estava vindo e assim, eu estava com o horário bem justo, né? Porque acabei tendo uns contratempos e eu costumo sempre chegar mais cedo, né? Mas eu cheguei em cima da pinta, né? E aí, quando eu estava vindo de carro para cá, aqui pertinho tinha um semáforo fechado, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, nem nada, e furei o sinal vermelho, né? E aí, na hora, já veio, né, uma passagem de um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Antônio Carlos, que eu não vou lembrar o título do livro, porque realmente tudo muito rápido, né? Mas a parte que veio na minha cabeça foi do pai que estava no carro junto com o filho, ele estava indo ao centro espírita para fazer a palestra. E ele estava no trânsito e já estava se irritando com vários carros ali ao redor, né? E aí o filho fala para o pai, fala assim, pai, te acalma, né? Nós estamos indo para o centro agora. Imagina se o senhor briga com alguém aqui e essa pessoa exatamente está indo para o nosso centro para assistir a sua palestra. E aí ele não te conhece, vai te conhecer primeiro brigando no trânsito para depois. Como é que você vai dar essa palestra, né? E aí não, né, foi assim bem na hora que eu furei o semáforo vermelho, que eu falei assim, já imaginou? Então, se eu chego aqui tem alguém que me viu furando esse sinal vermelho, né? Como é que vai ficar a minha cara, né? Dando a palestra, até porque a nossa palestra de hoje é sobre examinar as nossas atitudes, examinar o que chegam até nós. E aí eu falei assim, imagina, né? Eu já vou começar muito bem com a pessoa me examinando, né? De cima a baixo e falando assim, sei, você que fura o semáforo, né? Vem me falar isso, né? Então, quem me viu, já peço desculpas, né? Que eu estava com horário, né? Não justifica, né? Mas garanto que não tinha ninguém, que não tinha nada, que não atrapalhei ninguém. Sim, espero, né? Bom, então, começando a palestra, que nem eu disse, o nosso tema de hoje está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 83, cujo título é Examinai. Então, como vocês sabem, Emmanuel ele sempre pega um trecho do Novo Testamento para desenvolver o seu tema, né? Então, dessa vez, ele pegou um trecho da segunda epístola de João Evangelista, no versículo 10, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Então, essa epístola de João Evangelista, ela é uma carta pequena, né? É um estudo focado no amor, na verdade e na perseverança na doutrina do Cristo. Ela é dirigida para uma mulher que a gente não sabe quem foi, né? Ele não deixou um nome, ele a chama de mulher eleita, né?
E aí pode até ser que foi uma mulher que realmente existiu, como não, né? Ele pode ter se dirigido à igreja como um todo, né? Aquela comunidade, né? E o que ele está querendo dizer nesse pedaço da epístola é que nós devemos estar alertas às pessoas que chegam até nós, mas que não aceitam o Cristo, porque ele quis dar uma orientação de que naquela comunidade cristã estavam chegando várias pessoas que não aceitavam o Cristo. Então ele falou, não tem que receber essas pessoas, porque se você receber, você estará então compactuando com essa negação do Cristo. Então, ela é sobre uma reflexão, né, que aí Emmanuel vai desenvolver esse tema, sobre a importância da gente examinar o que chegam até nós, as pessoas que chegam até nós, as mensagens que chegam até nós, e se nós vamos dar guarida ou não para isso, né? Então, Emmanuel, no seu texto, ele começa falando que a gente não deve dar guarida absoluta para todos que chegam, que a gente precisa primeiro observar o que essa pessoa está dizendo, né? Isso daí ele tem base no Evangelho, o que a pessoa está falando, né? Tem base no Evangelho do Cristo ou não, né? Porque assim, né? Às vezes a gente encontra pessoas que têm muito mais presunção para dar do que realmente um ensinamento cristão, né? E cada um fala o que bem entender. A gente não vai proibir o outro de falar. Ele quer falar, mas nós vamos reter somente aquilo que realmente é do Cristo, que realmente é bom. Então, quer falar? Fala. Mas deixa falar. Vamos escutar? Sim, vamos escutar. Por que nós vamos escutar? Porque somos espíritas, a nossa obrigação, entre aspas, é a de ter empatia, é de acolher, é de confortar o outro. Então, se o indivíduo chega até nós com uma vontade de falar alguma coisa, vamos escutar. Mas depois nós vamos passar isso pelo crivo do Evangelho, para só segurar, reter aquilo que é importante. No texto de Emmanuel, ele diz que é indispensável que a casa terrestre não se abra para fantasmas. Então, bateram na porta, a prudência aconselha vigilância, né? Então, daqui a pouquinho vamos falar sobre vigilância. Por hora, vamos pensar no que é essa casa terrestre, né? Então, o que seria? Seria a nossa casa, o espaço físico? Sim, né? Podemos tomar isso ao pé da letra, mas também podemos pensar que não é só o espaço físico da nossa casa, do lar que a gente habita, mas também o espaço espiritual dessa casa, né? Como é que nós estamos povoando o espaço espiritual da nossa casa, né? Quem é que tem acesso a ele? Qualquer pessoa, qualquer um ou não, né? E também a gente pode parar para pensar que essa casa terrestre é o nosso corpo, não é um espaço físico delimitado de 4 paredes, mas sim o nosso corpo. Então, quem que eu estou convidando para
compartilhar o meu espaço mental, o meu espaço espiritual, né? É importante a gente observar isso, porque às vezes, mesmo sem querer, a gente dá abertura para pessoas que não merecem essa abertura, né? No estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje, nós somos espíritos em caminhada, né? Estamos caminhando para uma evolução espiritual, para uma progressão moral, e a queda ainda é muito fácil. Por que a queda ainda é muito fácil? Porque a gente ainda vive o imediatismo, né? A gente pensa na porta larga, no caminho largo, né? A gente ainda tem muito do egoísmo ali presente, né? Então nós construímos desde já o nosso céu ou o nosso inferno, conforme as nossas atitudes, né? Porque as nossas atitudes, elas também irão influenciar outras pessoas, né? Então, se eu furo o semáforo à noite e tem alguém atrás de mim, a pessoa também pode se sentir no direito de furar aquele semáforo. Só que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, não tinha carro nenhum. Agora, e se essa pessoa está meio distraída, né, e não percebeu que o semáforo ainda está fechado? Mas ela me viu indo, aí ela também vai, e aí ela pode se machucar, pode ter um acidente. E eu não pensei nisso, né? Eu não pensei, eu simplesmente fui no meu relógio, tá dando meu horário, tenho que ir, preciso ir, né? Então a gente precisa estar atento não só ao que chegam dos outros, às atitudes que os outros podem ter conosco, mas também as atitudes que eu tenho que pode influenciar outras pessoas, né? Então, se eu estou ali emitindo pensamentos positivos ou negativos, esses pensamentos vão chegar em algum lugar, muito provavelmente em algum lugar com a mesma essência que eu estou mandando, e vão me devolver isso, né? Então, se é um pensamento positivo, eu vou receber uma alavanca que pode me impulsionar nesse meu processo evolutivo. Mas se é um pensamento negativo que bate e volta, vai servir de âncora. Vai servir de âncora para o mesmo processo evolutivo que eu tenho, né? Então, a indução ao mal, através de atitudes de outras pessoas que chegam até mim ou minha para outras pessoas, ela só é possível ainda de acontecer porque nós estamos iniciando um processo de conscientização do bem, né? Nós estamos aprendendo a discernir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, né? Então eu ainda estou ali, não tenho ainda a firmeza da caminhada, mas eu já estou melhor do que antes, porque antes eu era o quê? Era ignorante, né? Não ignorante no sentido de ser bruto, mas ignorante no sentido de não saber o que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo mal, mas eu não sabia que aquilo era o mal. Agora já não tem mais essa desculpa, né? Agora a gente já tem. E a doutrina dos espíritos, ela nos auxilia exatamente nisso, né? Agora eu já tenho essa conscientização do que eu tenho que fazer, da forma como eu tenho que agir, né? Porque a doutrina dos espíritos, ela nos dá esse ensinamento, né? É através da mediunidade, né? Onde a gente vai receber orientação dos espíritos, é através do trabalho na caridade, porque eu sei que fora da caridade não há salvação, é através do estudo, porque eu sei que eu ainda preciso estudar, porque eu tenho ainda muito que ler e assimilar, né? Não é só ler,
né? Mas ler e ponderar, ler e pensar, o que é isso que eu estou lendo, né? Então, a gente tem muita coisa ainda e que vai servir para nossa libertação, né? Para eu me despojar das minhas imperfeições. Emmanuel continua no texto dizendo que o coração, ele é um recinto sagrado e que eu não posso acumular resíduos inúteis. Eu não posso acumular lixo, né? Não vou ser um acumulador de lixo. Eu preciso dar valor ao que eu tenho aqui. Então, por isso que é imprescindível eu examinar tudo que chega até mim, né? Todas as pessoas, todas as mensagens. Se aquele mensageiro ele não é do Cristo, então eu vou falar, ok, amigo, obrigado, valeu. Mas hoje não vou ficar com isso daí não, né? Isso que você está falando, agradeço, mas não vou. Dessa vez não. Por quê? Porque não é do Cristo. Eu estou não, olha, na minha vida aqui como espírita, eu já escutei muita coisa, bastante. Eu acho que vocês também. A gente já deve ter escutado muitos absurdos. Uma vez uma professora me falou, que ela nem era espírita, não era daqui, mas ela me falou que agora existe um novo kardecismo. Isso uns 20 anos atrás. Que Kardec já estava ultrapassado. Não, besteira. Agora tem um novo, uma nova corrente que não sei o quê. Eu assim, oi, como assim ultrapassado? A gente tem tanto ainda o que ler, o que absorver de Kardec, e você vem falar que não, que isso já está ultrapassado. Não está ultrapassado coisa nenhuma. E aí, alguém sabe desse novo kardecismo? Não vingou, né? O tempo se encarregou de fazer com que isso não aparecesse, não tivesse repercussão alguma, porque não era verdadeiro, né? Então, às vezes, vem aquela pessoa que fala, né? Como se a verdade dela fosse a mais importante, como se fosse o salvador da pátria. E aí você já entende que não é bem por aí, né? Então, a gente precisa ter balizar essas reflexões com o Evangelho do Cristo. E aí entra o orai e vigiai, que Emmanuel já tinha falado ali, um pouco lá atrás. Né? Então, orai e vigiai é um outro ensinamento do Cristo, que está no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 26, versículo 41, que seria o quê? Seria a gente se manter conectado com o nosso Criador, com Deus Pai. Né? E ao mesmo tempo que estamos ali conectados, né, através da oração, nós vamos examinar os sentimentos, né, os pensamentos, as palavras, as ações dos outros e nossa também. Né? Então, a gente vai fazer o quê? Tudo aquilo que chega até nós, vamos analisar. Então, eu vou parar e vou pensar, isso é bom para mim? Se isso é bom para mim, é bom para o meu irmão, para o meu desconhecido, para o meu vizinho? É bom também? Porque é aquilo que eu falei, a minha atitude pode influenciar outra pessoa. E eu sou responsável por isso. Né? Mesmo no caso do semáforo que eu furei e que não tinha ninguém. Mas se alguém resolveu ir atrás de mim, eu sou responsável por isso. Né? Então, a gente precisa desse tempo de observação.
né? E aí, quando a gente fala dos nossos sentimentos, quando eu vou examinar os meus sentimentos, essas mesmas palavras, esses mesmos pensamentos e ações, só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reforma íntima, né? Vamos lá, de novo falando sobre reforma íntima. Eu vou fazer uma autoavaliação continuada, né? E aí a gente cai aonde? No Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Santo Agostinho já nos dá a dica do que ele fazia, né? Então, antes de dormir, ele passava em revista o dia dele. Ele se perguntava: eu fiz o bem, todo o bem que eu precisava, que eu poderia ter feito? Eu deixei de fazer algum bem que resultou num mal para alguém? Existe alguém que tem alguma queixa de mim no dia de hoje? E ele ia elencando uma série de coisas. E por que ele fez isso? Por que ele fazia isso? Qual era o objetivo? Né? Não era só fazer um checklist, né, na listinha dele, mas sim ele poder identificar naquilo que ele fez, naquele dia que ele viveu, quais eram as imperfeições dele, né? Quais eram os maus hábitos, as tendências ocultas, para que ele pudesse ir aparando o caráter dele e assim melhorar, né? Tá, tudo bem. Eu sei que hoje a gente não vive mais na época igual de Santo Agostinho, hoje é tudo muito mais corrido, né? A gente não tem aquele tempo disponível que Santo Agostinho tinha naquela época. Talvez se tivéssemos vivido na época de Santo Agostinho, que provavelmente vivemos, né? E tivéssemos feito isso naquela época onde o tempo existia, a gente não estaria aqui hoje, né? Precisando reforçar esse cuidado que ele teve, essa dica que ele teve, né? Então hoje está difícil, tá difícil de fazer. Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, mal dá tempo de fazer uma oração, né? Eu já começo, já durmo, né? Já foi. Termino a oração lá no mundo espiritual, né? O que dirá, então, passar o meu dia em revista, que demanda tempo, que demanda atenção, que demanda dedicação? Não vou conseguir fazer. Tá, então não vamos conseguir fazer. Eu vou ser sincero, não é realmente toda noite que eu faço isso. Eu faço uma vez ou outra. A oração eu consigo fazer toda noite, me mantenho acordado e olha, quando não faço, é só pesadelo, viu? Mas é só pesadelo. De acordar no meio da noite e falar assim: você rezou? Não, você não rezou, né? Então vamos rezar agora, né? Vamos ter a humildade de pedir ajuda, né? Mas Emmanuel está nos dando uma outra dica no texto de hoje, né? Não vamos fazer a nossa autoavaliação continuada, né? Mas nós podemos fazer ali no momento. Vamos pontuar ali no momento quem chega até nós, qual é a mensagem que essa pessoa traz e vamos colocar isso sob o Evangelho do Cristo, para saber se é bom ou não, né? Emmanuel está falando, examine essas pessoas que chegam, essas mensagens que chegam. Como nós não somos perfeitos, porque não somos e temos ainda uma longa caminhada pela frente, o outro que vem aqui conversar comigo também não é perfeito, né? Só Jesus é que
é o melhor de todos nós. Por isso que ele é o nosso modelo, por isso que ele é o nosso guia, por isso que nós vamos utilizar tudo aquilo que ele falou. Né? Então, antes de acatar um pedido, antes de acatar uma orientação, um conselho, vamos pensar: isso é bom para mim? Isso é bom para o meu próximo? Né? Então, se eu tenho diabetes, e eu tenho diabetes, então antes de comer ou beber qualquer coisa, eu tenho que parar para pensar: vale a pena eu fazer isso? Eu tenho que comer isso, eu tenho que beber isso, porque senão eu vou ter que arcar com as consequências do que eu estou comendo ou bebendo. Não adianta eu falar depois: não sei por que eu estou com a minha diabetes descontrolada. Não, eu sei muito bem por que eu estou com a minha diabetes descontrolada. Né? Eu não parei para pensar. É aquele velho ditado que meu pai sempre dizia, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, na época eu não entendia porque eu não sabia o que era padecer, mas depois eu fui entendendo o que é o sofrer. Né? Se minha cabeça não pensa, o meu corpo sofre. Né? Então eu preciso estar atento. Por quê? Porque às vezes as palavras vêm revestidas de amor, de carinho, mas não é amor. Parece, mas não é. Não tinha um comercial nos anos 80 de shampoo? Parece, mas não é. É isso. Né? Parece que está revestido de amparo, de amizade, de amor, mas no fundo não é. Né? Na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando a gente tem ali a classificação dos espíritos, seja encarnado ou desencarnado, né, conforme as qualidades que nós adquirimos ao longo das nossas sucessivas encarnações, ou as nossas imperfeições que ainda precisamos nos desvencilhar, nós temos ali a categoria dos pseudo-sábios. Né? O que são os pseudo-sábios? São aqueles que acham que sabem, mas não sabem. Né? Eles acham que falam, eles até falam bonito, eles acham que estão ali falando bem, mas não estão falando nada. É vazio, o conteúdo é vazio. Né? Então, eles acreditam que são discípulos do Cristo, mas não têm ideia do que o Cristo está ensinando. Ou não acreditam naquilo que o Cristo ensinou. Né? Por quê? Porque o conhecimento ficou ali na superfície. Não soube aprofundar o ensinamento. Né? Então, no texto do Emmanuel, ele diz que esses, né, os pseudo-sábios, eles são os grandes necessitados. Por quê? Porque eles estão sob as vestes falaciosas da teoria. E o que significa isso? Então, pausa dramática para eu beber uma água. Enquanto vocês pensam o que é uma veste falaciosa, né? É uma mentira, né? Eles estão enganados, ou eles estão enganando, ou enganando a si mesmos, ou enganando outras pessoas, vão falando, né, dando conselho à torta e à direito, conselhos que não resultam em nada, talvez só vão ajudar a eles próprios, né, mas estão ali distribuindo opiniões, ideias, né, se pergunta para a pessoa, eu sei de tudo, sai falando, né, e não é assim, você sabe que não é, porque isso atrapalha, né, e outra, eu não preciso concordar com uma coisa que eu não acredito, né? Eu
olhei no crivo do Evangelho e entendi que isso que a pessoa está trazendo para mim não é boa, não vou concordar. Não importa se é um grande amigo meu, eu não preciso temer perder a amizade, né? Porque todo mundo se equivoca, né? Não importa se é alguém da minha família, né? Mas se eu realmente não concordo com aquilo, eu vou falar que eu não concordo. Eu não preciso ser agressivo, né? Eu não preciso querer modificar a opinião daquela pessoa através da agressividade. Porque não vai rolar, não vai acontecer, né? Agressão só gera agressão, né? E eu falo isso para mim, porque eu sou esquentado, né? Vocês podem não acreditar, porque eu falo assim mansinho, o pessoal dorme nas minhas palestras, porque eu sei que a minha voz é devagarzinha e todo mundo vai dormindo, tal. Mas aqui dentro tem uma lava, né? Tem um rebuliço. Eu sou quando eu quero ser esquentado, sai de perto de mim, né? E não é certo isso. É uma coisa que a gente tem que ir aprendendo, tem que controlar. Então, Emmanuel, no texto dele, diz: sem ferir e sem escandalizar, o verdadeiro discípulo de Jesus deve pelo menos apresentar um motivo para uma reflexão séria, né? Então, eu não tenho que brigar com aquela pessoa, eu vou discordar daquilo que está sendo dito, mas eu preciso, com mansidão, com tranquilidade, pelo menos, exemplificar, explicar qual é a minha razão de discordar, né? Jesus, numa parte do Sermão da Montanha, ele diz que o seu não seja não e que o seu sim seja sim. Quer dizer, ele falou o contrário, né? Eu que acabei invertendo. Né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou seja, eu tenho que ser firme, honesto, né? Confiável e falar, não é isso. Desculpa isso que você está falando, mas eu não concordo, eu não acredito. E eu não vou vacilar nesse instante, né? Então, se a pessoa deseja que eu não faça determinada atitude, que eu tenha determinada atitude, né? E eu não posso esmorecer neste momento. Né? Eu não posso me sentir desanimado e, principalmente, eu não posso deixar de fazer o bem. Né? Se aquilo que está sendo proposto para mim é algo que não é fazer o bem, então, não. Né? Não vou aceitar. Né? Não posso aceitar, eu tenho que me manter firme. Até porque o não fazer o bem vai fechar oportunidades divinas. É igual aquela historinha do elefante com o beija-flor. Vocês conhecem? Não, então estava rolando um fogo na floresta e o elefante é grande, com a tromba dele, ele ia buscando água e levando na tentativa de apagar o fogo. E ele conseguia bastante água, levar bastante água. Só que por ser grande, ele se cansou mais rapidamente do que os outros. Então, enquanto ele parou um pouquinho ali para descansar, ele viu o beija-flor indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, sem parar. Sim. E aí ele pensou, mas o beija-flor só consegue carregar uma gota de água. Eu não, eu tenho minha tromba, eu consigo muita água. Por que esse beija-flor está aí indo e voltando sem parar? Então ele interrompe o beija-flor e fala, amigo, por que você está fazendo isso? E ele fala, olha, eu sei que você está pensando que eu só consigo levar uma gota por vez, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque vocês que são grandes,
vocês conseguem mais, mas vocês se cansam mais rápido. E a gente não pode ficar sem nem ao menos uma gota para tentar apagar o incêndio. Então, se todo mundo pensar igual você, elefante, a gente vai demorar mais para conseguir debelar esse incêndio. Então, eu vou fazer a minha parte e eu espero que todo mundo faça, né? Então, essa é a grande questão, né? Então, a pessoa chega até mim, não faça isso, não faça aquilo. Opa, pera lá, não. Como assim? Não, vou fazer a minha parte, né? E vocês sabem também aquela historinha dos dois que se encontram no meio da ponte? Não? Então é assim, uma pessoa estava saindo do centro da cidade até o bairro, né? Vai ter que passar por uma ponte, e do outro lado vinha uma outra pessoa do bairro para o centro. E os dois com uma baguete embaixo do braço, uma coisa, né, francês, né? Com a baguete embaixo do braço. Eles se encontram no meio da ponte e falam, você tem um pão? Sim, eu tenho um pão. Você é do quê? Não sei o quê. Blá, blá, blá. Trocam o pão um com o outro. E seguem embora. Aí continuam, né, a viagem. Então, cada um deles tinha um pão e cada um voltou com um pão. Agora, se você tem uma ideia na cabeça e você encontra a outra pessoa, você vai conversar com ela e você vai trocar ideias, né? E a outra pessoa também vai trocar ideias com você. E aí, quando você sai da ponte, você não está saindo só com uma ideia. Você entrou com uma ideia, mas você saiu com duas, pelo menos duas. Porque a conversa te deu um outro ponto de vista, né? Pode até sair com mais ideias, 2, 3, 4, vai saber. Se o papo rendeu, né? Então, todos saem com mais coisas do que entraram. Por isso que é importante a gente conversar, né? Então, vamos sentar, vamos conversar. Olha, amigo, então, isso que você está falando, eu não concordo por causa disso, daquilo. Você entende? Não, mas eu acho que é... Não, tudo bem, então vamos, né? Vamos concordar em discordar, mas vamos cada um apresentar as suas ideias e vamos sair lucrando com isso, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde é que está gravada as leis divinas, né? E os espíritos respondem: na consciência, né? Então, o espírito Miramês, comentando essa questão, fala uma coisa que eu acho muito bonita, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: se está escrita na nossa consciência, não precisamos que ninguém nos lembre o que já foi escrito, porque nós a possuímos. Mas a intuição nos revela que a nossa alma, por estar revestida por um corpo físico, acaba perdendo certa sensibilidade, de modo a esquecer-se da própria irradiação dos pensamentos de Deus. Mas, com a maturidade chegando, esses ensinamentos vão para o nosso coração e depois vão se transformar no ar que nós respiramos. Olha que coisa linda isso, né? Nós vamos ter no coração esses ensinamentos. Então, quer dizer, onde está a consciência? Está na mente? Está no coração? Né? Mas a gente vai entendendo que nós vamos dar abrigo no nosso coração àquilo que realmente importa, e não aos resíduos inúteis que Emmanuel fala que a gente tem que se afastar. Até que chega um momento que
essas leis divinas serão o ar que nós respiramos. Olha que coisa linda, né? E aí Miramês continua falando, se você deseja saber mais sobre leis divinas, busque o Evangelho de Jesus. E fique atento aos sinais que você recebe, né? Então ainda dá tempo para mais uma historinha. Essa história acho que todo mundo já conhece, porque todo mundo já ouviu, né? Aquele era um senhor que estava na casa dele e começa a chover, e aí ele recebe lá a notícia no celular, porque agora, né, atualizando a historinha, né? Agora a gente tem os boletins, né, de tempestades no celular, né? Então ele recebe, ele fala: não tem problema, Deus vai me ajudar. E aí batem na porta, é a polícia militar falando: amigo, saia daí de dentro da sua casa, porque nós temos uma previsão de inundação aqui na sua área, você corre risco. Não se preocupe, Deus irá me salvar. E aí começa a chuva a ficar mais forte, ele vai para o andar de cima da casa, já porque embaixo já tudo tomado, e aí batem na janela. Ele abre a janela e ali está os bombeiros num bote e fala: amigo, vem conosco, saia daí, né? O risco é de ficar cada vez pior. Você não pode. Não, Deus irá me salvar. E aí continua até que ele vai parar no telhado, né? E aí vem um helicóptero, joga uma escada, desce uma pessoa e fala: vem, amigo, me dá a mão, né? Sai daí, isso pode desmoronar, você pode morrer. E ele: não, Deus, eu tenho fé, Deus vai me ajudar. E ele desencarna, né? Não teve jeito, desmoronou a casinha, tudo, ele desencarnou, e quando ele chega lá do outro lado, ele reclama, fala: poxa vida, mas eu tinha fé, as coisas iam acontecer, Deus, né, podia ter me estendido a mão. E aí Deus responde: lógico, estendi e te puxei para cá, que era o que eu podia fazer, agora já foi. Né? Então nós precisamos ficar atentos aos sinais. Que aí Deus falou: olha, te mandei a polícia militar, bateu na sua porta, te mandei bombeiros com bote que bateram na sua janela, te mandei um helicóptero e você não quis. Então a opção foi sua. Eu só pude te trazer para perto, para cá, né? Então é lógico que todo mundo tem dentro de si essas leis divinas que a gente consegue entender. Hoje em dia a gente já consegue entender e a gente se instrui para entender cada vez melhor isso. Mas sempre que a gente tiver em dúvida de qual é a decisão que eu devo tomar, o que eu devo fazer, qual é a posição, né, nisso que está sendo apresentado para mim agora, o que eu faço? Vamos atrás de Jesus, do Evangelho de Jesus, né? Isso não é uma simples brincadeira. O que Jesus faria se a condenar? Não, é o correto. Agindo dessa forma, eu consigo com certeza acertar mais do que errar, né? Porque Jesus mesmo já diz, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isso que eu estou fazendo para o próximo, eu gostaria que fizessem comigo? Qual seria a minha reação se fizessem isso comigo, né? Então, se a reação não é boa, não vou fazer, né? Então, eu vou matar a outra pessoa, né? É legal? É importante? É necessário matar outra pessoa? Mas tem isso, tem a lei, não sei o quê. Tá bom, mas e se sou eu morto? Eu vou querer ser morto? Sim ou não? Sim ou não? Não.
Ah, então quem é que está mais certo? É Israel ou é a Palestina? Nenhum dos dois. Porque se os dois matam, nenhum dos dois está certo. Não, mas não tem um que está mais certo do que o outro. Não, gente. Desculpa. Não tem. Né? Não tem que matar. Se eles precisam matar para solucionar um problema, é porque esse problema não vai ser solucionado desse jeito. Porque uma outra pessoa vai achar que pode matar você ou, né, alguém da sua família pensando da mesma forma. E aí é uma coisa que nunca acaba, que é o que a gente está vendo. Isso nunca acaba, isso continua. Há quanto tempo que a gente não escuta falar sobre Israel e Palestina? Ah, mas você não é de lá, você não sabe. É, sim, realmente, eu não sei. Estou dando aqui minha opinião, mas eu sei que Jesus é contra matar, né? Então, se eu tenho que dar alguma opinião, eu vou dar essa opinião. Né? Senão eu vou ficar quietinho, mas eu não vou sair matando por aí, porque eu sei que não é certo, né? E por aí vai, porque a gente vai tendo desdobramentos em cima de tudo isso, de todas as ações, né? Se a gente for analisar tudo, a gente não sai daqui hoje, a não ser que vocês queiram ficar, né, conversando mais. A gente fica, vamos aí, mas avançar a madrugada conversando. Mas hoje estreia a última temporada de Stranger Things, né, às 10 da noite. Então, infelizmente, terei que terminar a nossa palestra agora, porque eu tenho 4 episódios pela frente para assistir e já tenho a minha madrugada, já deixei ocupada a minha madrugada com isso. Então a gente deixa para uma outra vez, né? Então, para terminar, né, vamos nos apoiar naqueles que você percebe que tem atitudes nobres, que tem pensamentos bons, né, que tem conceitos que são verdadeiros, né? Por quê? Porque melhor do que eu, né? De repente a pessoa tem isso melhor do que eu, porque aí eu posso seguir esse norte, seguir esse caminho e melhorar, né? Vamos fugir daquelas pessoas que tem uma poluição mental, que vai ter uma promiscuidade, né, que vai ter uma energia pesada, né? Vamos se afastar disso, vamos buscar o que há de melhor nos outros, para que esse bem que existe dentro de cada um seja ressaltado, né? Através da minha avaliação, da minha conduta, eu estou ressaltando e avaliando o bem do outro. E aí nós vamos servir de espelhos um para o outro, refletindo ali o que há de melhor, né? Que é o nosso objetivo, né? O objetivo da minha encarnação é me preocupar com a minha evolução moral, espiritual, e para isso eu tenho que também me preocupar com a evolução moral e espiritual do próximo e do planeta, né? Então, é o conselho que Emmanuel está nos dando hoje na lição. Vamos examinar tudo que chega até nós. E só uma coisinha, eu achei muito bonito o texto dele, porque ele fica falando o tempo todo, examinar as mensagens que chegam, né? O livro foi escrito lá em 1949, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas olha como casa com o que a gente tem hoje, né? Eu tenho hoje esse meu obsessor privativo, né?
essa coisinha aqui, e eu recebo mensagem o dia todo. Olha isso, né? O dia inteiro eu recebo mensagens aqui. Então eu vou examinar o que chega, vou examinar o que vem, para saber o que eu vou, como eu vou reagir, né? Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecer a oportunidade da noite de hoje de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, agradecer a essa casa que nos recebe sempre de portas abertas e vamos pedir a proteção para a volta da nossa casa, vamos pedir proteção para os funcionários da nossa creche, que eles continuem com esse trabalho maravilhoso. Vamos pedir proteção para os dirigentes da nossa creche, os dirigentes do nosso centro espírita, que mantém este local num trabalho árduo, mas muito prazeroso. E que nós possamos continuar ainda mais 50, talvez mais ainda, 100 anos, né, de trabalho, que a gente sabe que é o que vai nos alavancar para o alto. É o trabalho na caridade. Vamos pedir proteção ao Mestre Jesus para os voluntários da nossa creche, para os voluntários do nosso centro. Vamos pedir proteção para as crianças que estão aqui e para aqueles que se fazem presente, mas que não estão no mesmo plano que o nosso. E agradecidos que estamos, damos por encerrado, então, a palestra da noite de hoje. Um bom retorno para casa.